Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Poli, do canal da Turma da Tia Poli, e hoje nós estamos aqui para a nossa leitura diária, que encontra-se escrito em Romanos 12:36. Olha o que fala a palavra do Senhor. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E vocês viram que eu coloquei duas versões? É o mesmo versículo, só que com versões diferentes. A primeira versão eu peguei aqui, ó, da Bíblia King James. Essa Bíblia eu gosto muito dela, porque eu gosto de ler o texto. Sempre antes de qualquer ministração, qualquer aula que eu vou dar, eu começo lendo por ela. Eu leio, eu entendo a passagem nela, e aí sim eu vou lendo as outras versões. Por exemplo, essa segunda versão que eu trago aqui para vocês, ela é de uma outra Bíblia, e eu já vou mostrar qual é. Olha como está escrito. Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. E essa segunda versão é dessa Bíblia aqui, que é da Nova Tradução da Linguagem de hoje. É uma outra versão. Essa versão ela é indicada por juniores, para o infantil, para os adolescentes, porque é uma linguagem mais acessível, mais fácil para eles compreenderem. Se a gente lesse para eles só a primeira parte, que é a mais conhecida, talvez eles não conseguissem entender e não alcançaria o objetivo da nossa revista. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que mostra a revista. Aqui, ó, quando a gente vai ler a nossa leitura diária, deixa eu só focar para vocês. Aqui, ó, Romanos 11:36. Tudo foi criado por Deus. Então, a ideia de hoje, desse versículo, é mostrar que todas as coisas foram criadas por Deus. Por isso que eu peguei essa outra versão, certo? Pois todas as coisas foram criadas por Ele. Tudo existe por meio dele e para Ele. Glória a Deus para sempre. Como sempre nós fazemos, vamos pegando agora por partes desse versículo para nós entendermos o que o Senhor está querendo dizer, que diz assim, ó, porque dele, né? E na versão ali da nossa revista diz assim, ó, pois todas as coisas foram criadas por Ele. Pessoas assim creem em Deus, creem que Deus é o Criador de todas as coisas, mas se a gente não entender bem esse contexto da criação, quem estava presente na criação, a gente não consegue entender o restante do versículo. Olha só o que ele fala, todas as coisas foram criadas por Ele. Aonde que nós temos escrito quem que criou tudo? Muito bem, no livro de Gênesis, lá fala toda a criação, o Gênesis, o início de tudo, como que tudo começou. Então, já no início, lá no comecinho, no primeiro capítulo, no primeiro versículo da Bíblia, fala o seguinte, no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, o que está aparecendo nesse versículo? O que aparece nesse versículo? Aparece as três pessoas da Trindade, e nós vamos ter que identificar essas pessoas. Por quê? Porque para nós entendermos o restante do versículo, é importante nós embasarmos bem essa noção nas nossas crianças. O que é Trindade? Se nós temos um Deus, mas nós temos que aceitar Jesus. E aí ainda nós vamos começar a aprender sobre o Espírito Santo. Então são três deuses? É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Como que isso funciona? Às vezes até os adultos têm essa dificuldade de entender. Imagine as crianças. Então esse versículo, ele demonstra bem, ele deixa bem claro as três pessoas existindo em uma só. Quando eu fui trabalhar esse assunto com os meus alunos, eu não sei se foi na minha sala de aula que eu comecei a trabalhar ou se foi numa ministração que eu precisei apresentar, eu fui buscar formas que ilustrasse isso e que facilitasse o entendimento das crianças. E uma abordagem que eu encontrei era com o ovo cozido. Como que funciona? Você vai cozinhar o ovo e vai levar lá para a tua sala de aula. E vai mostrar para eles o que vocês estão vendo. Eles vão dizer, estamos vendo um ovo. Um ovo. Do que é composto o ovo?
Conforme a idade deles, eu acredito que os 9, 10 anos já são capazes de dizer que o ovo tem a gema e tem a clara, né? Às vezes eles vão esquecer da casca. E aí você fala, sim, tem gema, tem a clara, mas o que tem a mais? O que vocês estão vendo aqui? A casca. Então, esses três elementos formam apenas um. Só que a casca tem uma função, a gema tem uma função e a clara tem outra função. Mas tudo isso, esse alimento, como ele está aqui, ele é um só. Só que aí você vai descascando. Por exemplo, olha essa casquinha aqui toda moída. Essa casquinha vai representar Jesus, que foi moído por nós, né? E mostra ali, depois que Jesus morreu, ele foi para o céu e era necessário, a Bíblia fala que é necessário que ele fosse para que o Consolador pudesse descer, o Espírito Santo pudesse vir. Dentre outras funções, o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, é o Espírito Santo que nos traz entendimento da palavra de Deus, é o Espírito Santo que intercede por nós. Então, olha aqui, ó, ele está aqui, aí você tira essa gema que está, essa clara que está representando o Espírito Santo. E agora, o que ficou aqui? A gema. E quem é a gema? É Deus, o nosso Deus Criador, o nosso Deus, o nosso Pai, que não nos desampara, que está conosco, que criou todas as coisas para a honra e glória do seu nome. Enfim, aí você fala mais de Deus para eles também. Certo? Então, essa é a ilustração que eu achei assim, que melhor demonstrava o que é 3 em 1. Então, foi a ilustração que eu achei que melhor representava a ideia da Trindade. Certo? E como que nós vemos a Trindade aqui nesse versículo? Prestem atenção comigo. No princípio criou Deus. Nós temos Deus. O céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Onde está Jesus aqui? Nós encontramos Deus criando ali, no princípio criou Deus, Deus criando, nós encontramos ali o Espírito Santo que ele estava se movendo, sobre as águas. E cadê Jesus? Olha só o que esse versículo traz para o nosso entendimento. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então você vai começar a enxergar as crianças. Quem era a palavra? Em algumas traduções tem o verbo, né? E olha o que fala em João 1,14. E a palavra foi feito carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e verdade. Então, quem é a palavra que se fez carne e habitou entre nós? Isso mesmo, Jesus! E se nós voltarmos agora no versículo anterior, nós vamos identificar a presença deles aqui na hora da criação. No princípio criou Deus, o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E se olha Deus falando, olha a ação, né? Olha só, haja luz e houve luz. Então, quando Deus fala essa palavra, quando ele pronuncia essa palavra, nós encontramos Jesus, porque a palavra se fez carne, a palavra estava com ele lá no princípio. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e ela estava no princípio, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Então nós temos o nosso Deus Criador criando todas as coisas através da palavra que é Jesus, e com a ação do Espírito Santo se movendo em tudo. Então nós vemos a presença deles na criação. Então quem que criou todas as coisas? O nosso Deus, o nosso único Deus.
com a presença de Jesus, do Espírito Santo e Deus Criador. Eles estavam juntos lá na hora da criação. E olha só o que mais que fala o nosso versículo lá. Mais um versículo para reforçar isso. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Então não tem como nós refutarmos, né? Porque mediante a Bíblia, que é a verdade, está tudo confirmado. Não é um versículo, são vários versículos que nos mostram que Deus é o Criador de todas as coisas. E continuando lá, fala assim, ó, e por ele e para ele são todas as coisas. E na nossa versão, né, da Revista dos Juniores, fala assim, e tudo existe por meio dele e para ele. Então, todas as coisas foi criado por Deus, para o louvor dele, para a glória dele. E olha só o que fala aqui em Colossenses 1,17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, primeiro, né, a Bíblia fala que Jesus é o primogênito de toda a criação. Então, tudo existe e subsiste por ele. O nosso versículo se encerra assim: a ele seja a glória para sempre. Amém. Então, crianças, a gente entendeu que tudo foi criado para ele, para a glória dele. Como que nós devemos dar glória a ele? Não é só chegar na igreja e glória a Deus e aleluia. Nós glorificamos a Deus quando agimos em louvor ao nome dele, com ações de glórias, né? Quando reconhecemos que nós sem ele não somos nada. Muitas vezes nós tentamos fazer as coisas com a nossa própria força, para o nosso próprio mérito. Ah, eu quero fazer melhor, porque eu faço isso, porque eu... E não é. Tudo foi criado através dele. E tudo que a gente usa hoje para criar qualquer coisa, a matéria-prima sai da criação do que Deus fez. Toda a matéria-prima, tudo que é necessário para formar, para criar outras coisas, veio a partir da criação de Deus. Então, nós, seres humanos, se não tivermos a graça e a misericórdia de Deus, nós não conseguimos nada. E é tão difícil, às vezes o nosso orgulho é tão grande que nos impede de entender e aceitar que existe um Deus muito maior que nós. Que existe um único mediador entre nós e esse Deus que é Jesus. É o que fala nesse versículo aqui. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, que é Cristo Jesus, o homem. 1 Timóteo 2,5. Então, às vezes, o nosso orgulho, o querer a glória para nós, impede que a gente aceite esse Jesus. Só que a Bíblia deixa bem claro que há um só Deus. Não, eu creio em Deus, não, porque Deus, né, ele é superior, ele é o Pai, ele é o Criador, ele nunca veio aqui. Agora, aceitar que tem um outro homem que nasceu, viveu aqui, que seja melhor do que eu, aí é difícil. Aceitar que eu só posso chegar a Deus através de um outro homem, né? Então, isso para muitas pessoas é difícil de aceitar, porque a palavra de Deus é o quê? A verdade. Jesus é a verdade. Quem é a palavra? Jesus é a palavra, como nós vimos ali no início. Então, quando ele fala que há só um Deus, e um só mediador entre Deus e o ser humano, é Cristo Jesus. Então, é ele que é esse mediador. Não tem como nós irmos ao Pai se não passarmos por ele. Todos os versículos nos remetem a isso, para reforçarmos para as crianças que Deus é Pai. Só que para nós chegarmos a Deus, nós temos apenas um caminho, que é Jesus. E esse Jesus, ele estava com Deus desde o início da criação. Ele é a palavra que estava com Deus. Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. E é ele que tem o poder para salvar. Olha só o que fala nesse versículo aqui. Deixa eu só voltar para vocês.
e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens em que devamos ser salvos. Então não há um outro nome que possa te salvar. E qual é o nome? A Bíblia mesmo nos fala, lá em Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Qual é o nome? Jesus. Quem é o mediador? Jesus. Quem é o caminho? Jesus. Quem é a palavra que estava lá na criação e se fez carne? Jesus. Todos os caminhos que nós estamos trilhando só nos leva a um lugar, que é Jesus. Que essa palavra reine no coração de vocês, que o Espírito Santo vai lhe trazendo entendimento sobre essa palavra. Então, que tenham um bom dia, né? Na verdade, eu queria ter mandado essa mensagem cedo, mas hoje foi muito difícil. A gente já gravou vários vídeos e não estava dando certo. Se Deus quiser, agora vai dar certo, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo final de dia. E amanhã cedo, se Deus quiser, nós estamos aqui novamente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te damos graça pela tua palavra, pelo teu entendimento. Nós te agradecemos por nos trazer esclarecimento desse Deus tão poderoso que tu és, esse Deus criador, esse Deus que nos amou e enviou o seu Filho para estar conosco, para sofrer em nosso lugar e para nos garantir a salvação pelo seu sangue, pelo seu sacrifício na cruz. Faz-nos entendimento cada dia mais. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Não se esqueçam de se inscrever neste canal, deixa o seu like. Se você tem, alguma pergunta, se você tem alguma sugestão, deixa nos comentários abaixo, que assim que possível nós vamos estar esclarecendo, vamos estar respondendo vocês também. Um beijo a todos e até amanhã. Tchau, tchau.